Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e estamos no nosso quarto dia de exposição da palavra do Senhor. E hoje vamos meditar nos capítulos 11, 12 e 13. Mas antes de começarmos a meditação, eu quero orar com vocês. Pai querido e Pai amado, estamos nesta manhã em Tua presença. Queremos louvar o Teu nome, queremos exaltar o Teu nome. Ó Pai querido, como o Senhor é um Deus fiel, um Deus poderoso que tem cuidado de nós. Nós queremos levantar o Teu nome em adoração e ação de graças nesta manhã por tantos benefícios que o Senhor tem feito a nós. Ó Senhor, alcance cada um dos meus irmãos. Pai querido, se tiver algum irmão necessitando de cura, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor, venha alcançar os teus filhos com cura, com milagres. Ó Pai, se tem algum dos teus filhos que está amargurado, derrama o teu bálsamo, que a alegria da salvação, que o mover do teu Espírito Santo alcance os teus filhos. Pai querido, se há algum problema na família, Senhor, haja com milagre na vida dos teus filhos, ó Pai. E nesta manhã que estamos aqui reunidos para louvar o teu nome, para lermos a tua palavra, sermos ministrados pelo Senhor. Que o Senhor possa fazer milagres, ó Pai, em todas as ordens das nossas vidas, pois nós temos necessidade de ti, nós somos carentes do teu toque, ó Pai, e nós cremos num Deus presente. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 11, ele começa com uma história bem diferente daquilo que vimos de Davi até agora. É uma história que é envolta de tramas, pecados, assassinatos, adultérios, traições, mortes. Então entramos agora numa parte triste de ler sobre Davi. Aquele Davi que o profeta Natan levou aquela mensagem do Senhor, onde o Senhor o presenteou, revelando para ele o futuro de sua família, o futuro do reino. Aquele Davi, alguma coisa ocorreu com ele. Algumas versões diz que 1 ano depois, são as 3 primeiras palavras do capítulo 11. Então havia passado já um tempo, pelo menos 1 ano, da época onde ele teve as vitórias, um pouco mais de quando ele foi abordado ali pelo profeta Natan, e agora entramos numa história que daria para fazer um filme por tanta trama que há nessas histórias nesses próximos capítulos. O capítulo inicia dizendo que 1 ano depois, que era uma época onde os reis tinham o hábito de sair à guerra. Que época era essa? Provavelmente a época da primavera, onde se passava o inverno e as batalhas começavam a partir deste momento, então era onde os reis iam para a batalha. Porém, Davi enviou Joabe, os seus oficiais e todo Israel com uma missão para eliminar ali de uma vez por todos os amonitas. Lembram que eles tiveram 2 frentes de batalha contra os amonitas alguns capítulos anteriores, e agora que havia passado o inverno, Joabe sobe a mando de Davi para continuar essa guerra e determinado ali a acabar com os amonitas. Porém, Davi não foi. E passado alguns dias, Davi, após ter acordado do sono, do descanso da tarde, ele estava assim caminhando pelo terraço do seu palácio. Foi quando ele avistou uma mulher, aqui a Bíblia diz que era uma mulher muito bonita, que estava tomando banho. E Davi a desejou. Foi quando ele mandou perguntar quem que era aquela mulher, casada com quem, passaram as informações para ele. Davi manda chamá-la até o palácio e Davi se deita com ela. Passado alguns dias, ela percebeu que estava grávida e mandou comunicar Davi. Com essa informação, Davi manda que Joabe envie Urias, que era o esposo de Batseba, até ele. Quando Urias chega, Davi o questiona, pede um relatório sobre a batalha, pergunta como está Joabe, e Davi o manda para casa. Davi fala, você fez uma viagem muito longa, vá para casa, toma um banho, descanse, porque a intenção de Davi, por isso que eu falei de tramas, porque ele estava tramando algo agora. Ele havia cometido um pecado e ele ficou tranquilo após. Nós não vemos um Davi buscando ao Senhor, se arrependendo após esse pecado.
Então ele traz Urias porque a intenção era mandar Urias para casa. Urias dormiria com sua esposa e para todos os fins essa criança que ela estaria esperando seria filha de Urias e Davi estava ali resolvido o seu problema. Porém, Urias, ele se mostra ser muito melhor do que Davi neste momento, porque Davi colocou alguém para segui-lo e viu que Urias não voltou para casa. Ele dormiu ali na entrada do palácio onde ficavam os criados do rei, e Davi foi lá e questionou: mas por que você não foi para casa? Você fez uma viagem longa, está cansado, eu não estou entendendo. Foi quando Urias falou: olha, todos os meus amigos, os meus irmãos estão lá na frente de batalha, a arca do Senhor está lá dentro de uma tenda, Joabe está com dificuldade na batalha junto com os seus servos. Eu não poderia de forma alguma ir para minha casa e deitar tranquilo do lado da minha esposa. Não, eu vou ficar por aqui mesmo. E quando chega no outro dia, Davi leva ele para comer com ele, e Davi o embriaga na intenção de fazê-lo ir para casa. Como não deu certo a trama de um dia anterior, agora Davi estava fazendo uma nova trama, embriagando Urias para que ele fosse para casa. Mas Urias, mesmo embriagado, ele tinha um pensamento que neste momento da história era muito melhor do que o de Davi, pois ele não foi pelo mesmo motivo que os seus amigos estavam na guerra e ele não achava justo ele ir deitar e dormir tranquilo em sua casa. Davi, vendo que não poderia fazer com que Urias fosse para casa, Davi faz uma carta. Nessa carta ele escreve assim para Joabe: olha, você vai colocar Urias na frente da batalha e quando vocês forem atacados, você recua os soldados para que ele morra. Davi fecha essa carta, sela e pede para o próprio Urias levar essa carta a Joabe. Agora Urias, fiel, um soldado fiel ali, servindo o seu rei, leva essa carta. Mal sabia ele que a sentença de morte dele estava dentro dessa carta. Quando ele chega na batalha, entrega a Joabe. Joabe segue as instruções de Davi e Urias é morto na batalha. Então Joabe manda agora um mensageiro levar um relatório para Davi e fala: olha, você vai dizer para Davi que nós perdemos uma batalha, não perdemos a guerra, e você vai contar exatamente o que aconteceu. O rei Davi provavelmente ficará furioso com a derrota nessa batalha. E aí, neste momento, você vai dizer para ele que Urias, o hitita, também morreu. Após Davi ouvir que Urias havia morrido nesse confronto, ele se acalma, e aquele Davi furioso de momentos antes estava tranquilo, dizendo para o mensageiro: olha, é normal isso em batalha, em guerra, morre alguns, isso é inevitável. O capítulo termina dizendo que Betseba soube da morte de Urias e ela chorou amargamente por isso, e após ter passado o luto, Davi mandou chamá-la ao palácio e ela tornou-se mulher de Davi e deu à luz a um filho. E assim terminamos o capítulo 11, um capítulo de trama, um capítulo onde nos traz muita tristeza de ver um Davi que nos entusiasmava pela forma que ele se portava diante do Senhor, mas de alguma forma Davi se distanciou, porque essas coisas não acontecem de repente. Foi um distanciar que ele teve do Senhor e chegou a este ponto de extremo, de cometer um adultério e um homicídio. O capítulo 12, nós vemos agora a reação do Senhor pelo que Davi havia feito. Ele desagradou muito ao Senhor com toda essa trama, com todo este pecado. Então agora Natã, aquele que o Senhor havia enviado para trazer bênçãos e falar das promessas do Senhor para Davi, agora o Senhor envia novamente Natã para falar com Davi. Quando Natã chega, se você, depois que estiver lendo lá os profetas, se você já leu, você vai perceber que vários reis mataram os profetas, rejeitaram o confronto dos profetas. Então Natã chega agora para falar com Davi, que era um rei poderoso, e por mais que Natã tinha uma proximidade muito grande com Davi, ainda assim era um risco vir falar com o rei sobre um pecado, confrontar o pecado. Mas nós vamos ver que Natã, com muita sabedoria, ele aborda Davi
E ao invés dele entrar direto no assunto, Natan conta uma história para Davi. E se você já leu, você percebeu que ele conta uma história. E nessa história havia um homem pobre, um homem rico. O homem rico tinha muitas ovelhas, o pobre só uma. E era de estimação, dormia com eles, comia à mesa com eles, estava no colo deles. E quando chega um viajante, esse homem rico, por ser avarento, ao invés dele matar um dos seus cordeiros, dos milhares que tinha no seu rebanho, ele matou a única cordeirinha que tinha o homem pobre e serviu ao viajante. Quando nós vemos no versículo 5 e 6, Davi ficou furioso. Ele falou, esse homem deve morrer. Ele ainda diz assim como vive o Senhor, o homem que fez isso tem que morrer. Ele vai pagar 4 vezes mais, é o que a lei dizia mesmo, por conta do crime e da sua avareza. Então nós vemos aqui um Davi, com tudo que fez, com todo o erro que cometeu, nós vemos um Davi aqui legalista, sem misericórdia, esbravejando por conta de uma ovelhinha, e ele tinha acabado de fazer algo pior. E aí nós vemos no versículo 7, onde Natan responde e fala, olha Davi, olha rei, este homem é você. E agora, depois que Natan já havia preparado o caminho com essa história, então ele passa agora a confrontar Davi pelo que ele havia feito. Eu vou citar aqui o que ele diz, eu estou na versão A Mensagem, e ele fala assim a partir da parte B do versículo 7. Eu ungi você rei de Israel, eu o livrei das mãos de Saul, dei a você a casa e a filha do seu senhor e outras mulheres que podia ter em seus braços. Dei Israel e Judá a você, e como se não bastasse, daria a você muito mais. Então, porque você desprezou a palavra do Senhor, cometendo tamanho erro, você assassinou Urias e tomou a mulher dele. Pior, você matou com a espada dos amonitas. E a partir desse confronto, o profeta Natan também diz a ele, agora que você desprezou o Eterno e tomou a mulher de Urias, então você percebe nessa frase que antes dele ter tomado Batseba por mulher, antes dele ter mandado que ela viesse ao palácio, antes de ter assassinado Urias, ele desprezou o Senhor. Então, nesse ano que havia passado, Davi, em algum momento, ele começou a desprezar, começou a abandonar a sua devoção ao Senhor, o seu momento com o Senhor. Então, após isso, foi que ele cometeu esse erro com Betseba e depois com Urias. E o profeta agora começa a trazer para ele a sentença dada pelo Senhor, que a família de Davi conviveria sempre com morte e assassinato, e que viria a desgraça que viria sobre Davi partiria da sua própria família. Você tomou uma mulher escondido para si que não era sua, porém as suas mulheres serão dadas ao seu amigo e ele a possuirá diante dos olhos de toda a nação de Israel. Olha que palavra dura que Davi começa a receber agora por consequência do pecado que ele havia cometido. E depois, nessa altura do confronto, o Senhor sendo duro com Davi, através do profeta Natan, no versículo 13 e 14, Davi confessa e fala para Natan, olha, de fato eu pequei contra o Senhor. Então Natan declara para ele, olha, é verdade, mas essa não é a palavra final. O Eterno perdoa você, você não morrerá, mas por ter ofendido o Senhor, o seu filho morrerá. Então nós vemos 3 pontos nessa sentença. O Senhor perdoa você, você não morrerá e o seu filho morrerá. Passado este momento, Natan volta para casa e o Senhor aflige o menino com uma enfermidade. Então Davi, agora vendo o menino doente, ele fica de jejum, não sai do palácio, fica durante 7 dias deitado no chão, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia dele. Aí os seus criados tentam reanimá-lo para que ele saísse do chão, e ele se recusa, e ele fica ali. Quando completa-se os 7 dias, Davi percebe os seus criados cochichando, e ele pergunta, o menino morreu? E eles respondem, sim, o menino morreu. Após Davi ouvir essa informação, ele se levanta,
ele lava o rosto, arruma o cabelo, troca de roupa e ele foi até o santuário para adorar o Eterno. Depois ele volta ao palácio e pede que sirvam comida para ele, que ele está faminto, ele come e os seus criados vão falar com ele. Fala: rei Davi, nós não entendemos. Enquanto o menino estava vivo, você estava ali de jejum, você ficou ao chão, sem ir para a cama, ficou o tempo todo ali chorando, clamando, nós estávamos até preocupados. E agora que o menino morreu, você se levanta, se recupera, se recompõe, vai adorar o Senhor e agora está aqui comendo. Nós não entendemos. Ele falou: enquanto o menino estava vivo, havia esperança e eu estava vendo se o Senhor agia com misericórdia com a minha causa, curando meu filho. Mas a partir do momento que ele morreu, eu não posso mais fazer nada. Eu posso ir até ele, mas ele não tem como voltar à vida. Por isso, como não tenho o que fazer, é que eu me levanto, me recomponho, vou ao santuário, adoro ao Senhor e estou aqui de volta me alimentando. Embora muito triste ver a criança morrendo e toda essa situação, mas isso trazia esperança para Davi. Como foram 3 sentenças dadas, que ele não morreria, que ele seria perdoado e a criança morreria, 2 já havia acontecido, que ele não morreu e a criança morreu. Então isso trouxe esperança a Davi. Se das 3, 2 já ocorreu, então com certeza o Senhor havia perdoado o pecado de Davi também. Nos versículos 24 e 25 do capítulo 12, nós vemos um contraste. O primeiro momento que Davi esteve com Batseba foi dentro de uma trama, dentro de um desejo, uma atração carnal. Agora aqui nós vemos Davi ir até Batseba para consolá-la pela morte da criança. Então nós vemos agora um Davi que se relaciona com ela diferente do primeiro momento. E aqui no versículo 24 e 25 relata que Batseba engravida novamente e agora nasce mais um menino e é dado o nome de Salomão. E mais uma vez o Senhor manda que Natã, o profeta, procure Davi. E neste momento ele entrega para Davi uma mensagem assim, que o menino deveria ser chamado Gedidias, que significa amado do Senhor. E após essa informação, do versículo 26 ao versículo 31, que são os últimos versículos do capítulo 12, volta a história lá atrás da guerra que Joabe estava ali contra os amonitas. Então Joabe manda buscar Davi, pois ele havia cercado a cidade, ele havia derrotado e só faltava agora o último passo, que era invadir a cidade. Então ele manda uma mensagem assim para Davi: você deve pegar uns soldados aí, vir para cá para que você entre na cidade e a glória seja para você. Ao contrário disso, eu entro e a glória vai ficar para mim. Então Davi vai, entra na cidade com os soldados e tem aquele momento de glória da vitória. Ele pega a coroa, coloca sobre sua cabeça, uma coroa que era pesada que tinha ali, e ele pega os habitantes, os amonitas, agora e submete eles a trabalhos forçados. No capítulo 13 começa a se cumprir aquilo que o profeta Natã havia dito ao rei Davi, que a espada não sairia de sua casa e que a desgraça de Davi viria da sua própria família. Nós temos agora mais uma trama, onde um filho de Davi, o filho mais velho, chamado Aminon, aqui relata que ele se apaixonou, que ele amou, mas na verdade ele teve desejo carnal por uma irmã. Essa irmã se chamava Tamar e era apenas meia-irmã de Aminon, pois a mãe dela era diferente da mãe de Aminon. E ele conversa com o seu primo, pois ele adoeceu, foi tão forte esse desejo que ele sentiu que ele adoeceu, e ele conversa com um primo chamado Jonadab. Esse primo era filho de Simeia, que era irmão de Davi. E ele passa para ele um plano muito astuto, onde ele deveria falar com o rei, pois o rei com certeza o visitaria nos próximos dias por ele estar doente. E ele deveria pedir para Davi que enviasse a sua irmã Tamar para fazer um bolo, um pão para ele ali enquanto ele estivesse doente. Então Davi, sem imaginar que havia uma trama por trás disso, envia sua filha. Aí sua filha faz para o seu irmão Aminon o bolo, o pão, e quando ela vai servi-lo, ele pede que todos saiam da casa e Aminon comete mais uma atrocidade na família de Davi. Ele abusa da sua irmã e após
essa atrocidade feita por Amnon. No versículo 5, aqui na mensagem parafraseada, diz assim: imediatamente Amnon começou a sentir aversão por ela, mais intensa do que o amor que ele tinha sentido antes, e disse para ela: levante e saia daqui. E após este momento ele pede que eles retirem ela de sua casa. Ela reluta contra isso, diz a ele: olha, se você fizer isso, isso será pior do que aquilo que você já fez comigo. Mas mesmo assim, ele coloca ela para fora, ela joga cinza sobre sua cabeça e ela vai desolada e encontra com seu irmão Absalão. No versículo 20 do capítulo 13, ela conta para ele o que houve e ele tenta acalmar a sua irmã, dizendo para ela ficar tranquila. Não sei se é possível ficar tranquila dentro de uma situação dessa, e ela, de traumatizada que estava, foi morar na casa de Absalão. Agora, no versículo 21 e 22, nós vemos algo terrível, um erro, mais um erro grande de Davi, pois ele sabe do ocorrido, se enfurece ao saber, porém não repreende Amnon, não vai a Amnon castigá-lo por isso, resolver essa situação, e ele se cala diante de algo tão terrível. Então nós podemos ver que Davi, ele acertou muito em tantas coisas, mas pela atitude dele com o filho, um grande erro que não vai faltar consequências para esses erros. E a consequência logo já começou a aparecer. Vendo Absalão que Davi foi injusto, ou melhor, não trouxe justiça sobre isso, foi injusto com Tamar, o ódio se instalou de uma maneira muito profunda no coração de Absalão. E aqui diz que passado 2 anos, Absalão ia tosquear suas ovelhas e é momento de festa. Ele convida Davi com toda a família para estar com ele. Mas depois de tantas tramas que nós vimos, aqui não dá para imaginar outra situação do que uma trama premeditada. Imagino que Absalão sabia que o rei não poderia ir pela sua agenda, seus compromissos. Então ele convida, e quando o rei diz que não pode estar, ele fala: então que os meus irmãos todos venham, inclusive Amnon. E Davi ainda questiona: mas por que você quer que Amnon vá? Ele falou: não, porque eu quero que vá toda a família. E aqui coloca que ele insistiu tanto que Davi permitiu que Amnon fosse. E quando ele está naquele banquete preparado, digno de rei, ele avisa para os seus soldados, para os seus homens ali, Absalão, e mostra o seu irmão Amnon e diz: quando ele estiver embriagado, vocês, ao meu sinal, vocês vão matá-lo pelo que ele fez com a minha irmã. E ocorreu isso, Amnon foi se embriagando, e quando ele já estava bem alcoolizado, os homens de Absalão pegaram Amnon e mataram ele ali. E os outros irmãos, preocupados se haveria alguma outra consequência, de repente, até a morte dos outros irmãos, eles montaram nas suas mulas e fugiram. E um mensageiro chegou antes que eles para Davi com a seguinte mensagem. Naquela época também havia telefone sem fio, dizendo para Davi que todos os seus filhos tinham sido mortos. E Davi rasga suas roupas, vai ao chão, todos os que estão com ele fazem a mesma coisa, até que chega um novo mensageiro. E esse novo mensageiro era aquele sobrinho de Davi, primo de Amnon, que deu aquele conselho da trama para que ele abusasse de sua irmã, Jonadab. E quando ele chega, ele fala assim para Davi: fique tranquilo, meu senhor, não morreu todos os seus filhos estão vivos, somente Amnon que morreu. Ainda ele fala: morreu Amnon porque Absalão vingou-se daquilo que ele fez com a sua irmã. A mesma pessoa que deu o conselho agora está dando a notícia como se ele tivesse nada a ver com aquilo que ocorreu. Absalão, sabendo que ele cometeu algo que haveria consequências terríveis para ele, ele foge e ele busca asilo em Gesur com o rei Talmai e fica ali por 3 anos até que finalmente o rei desiste de perseguir Absalão. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de exposição e meditação da palavra do Senhor. Eu queria deixar uma reflexão para os irmãos. Quando nós olhamos o que Davi fez, às vezes queremos acusá-lo, às vezes queremos apontar o dedo para ele,
porque realmente ele fez algo muito grave, extremamente grave. Mas essa história tem que nos trazer luz para algumas coisas. Primeiro, não existe a pessoa que cai, e sim a pessoa que vai caindo. Toda queda é vista na hora que acontece o barulho da queda, mas toda queda para acontecer, ela tem um princípio. Nós vemos que o profeta Natan repreende dizendo que ele abandonou o Senhor. Então, todo abandono do Senhor, ele vai culminar numa queda. E às vezes isso leva um tempo, esse abandono, esse distanciamento que a pessoa faz do Senhor, leva ele ao rumo de uma queda. Aqui Davi, ele teve uma queda no extremo, mas às vezes a queda que passamos durante as nossas vidas ocorrem quedas que não são tão drásticas como de Davi, porém são quedas que nos colocam longe daquilo que o Senhor tem de propósito para as nossas vidas. Então analise a sua vida, como que está a sua proximidade com o Senhor, como que está a sua vida de devoção a um Deus que Ele é Pai, que é um Deus para nos relacionarmos com Ele. Porque se faltar o relacionamento com o nosso Senhor, se faltar uma vida onde nós negligenciamos estar na presença do Senhor, viver para Ele, você pode ter certeza que em algum momento dessa caminhada distanciando do Senhor vai te colocar numa distância tão grande que cair é questão somente de uma oportunidade. Se você está numa situação dessa, hoje é um dia oportuno de você se voltar ao Senhor, de você voltar à prática, de ter comunhão com Ele, porque quando estamos em comunhão com Ele, quando estamos próximo dEle, nós estamos num caminho de adoração, de louvor, num caminho de santificação e a nossa vida está guardada em Deus. Que o Senhor te abençoe e que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor.